Olá, meu nome é Breno Barroso, sou médico de família e comunidade, com formação em medicina pela Universidade Federal do Ceará, residência em medicina de família e comunidade pela Escola de Saúde Pública do Ceará, especialização em preceptoria em medicina de família e comunidade pelo convênio na SUS, Universidade Federal de Porto Alegre. Nós iniciaremos o módulo de saúde mental voltado à atenção primária, tá certo? Este módulo ele está dividido em algumas partes. Vamos iniciar com os que nós chamamos de transtornos mentais comuns. Nesse primeiro momento será a aula de transtornos depressivos, tá certo? Essa denominação, transtornos depressivos, já é uma denominação nova, atualizada, de 2016 para cá, tá? Antigamente era chamado transtornos de humor. As novas denominações, as novas guidelines, os novos protocolos mundiais já dividiram a bipolaridade e a depressão unipolar no capítulo de transtornos depressivos e aí no capítulo de bipolaridade, tá certo? Os CIDs que serão contemplados nesse primeiro momento serão o CIDs F32 e o F33. Esta aula ela está sendo baseada nas 4 maiores literaturas a quem eu recorri. Foi as diretrizes canadenses de 2016, são as mais atuais, é uma revisão das diretrizes de 2009. O manual, o MSD-5, que é de 2018. O Tratado de Medicina de Família e Comunidade, já na sua edição mais atual de 2019. E o Tratado de Medicina Ambulatorial da edição de 2013, o Duncan, certo? Essa aula ela vai ser dividida em alguns momentos, tá certo? Primeiro farei uma introdução sobre os transtornos depressivos, faremos umas definições relativas a esse tema, vou pontuar sobre a importância epidemiológica, porque esse momento aqui de saúde mental em atenção primária. Nós vamos fazer uma classificação dos transtornos depressivos, o manejo farmacológico, a abordagem não farmacológica. A gente vai se debruçar também sobre os casos especiais em transtornos depressivos na atenção primária. E, por último, faremos umas reflexões juntas em medicina baseada em evidências em atenção primária. Para a gente dar o contexto, o tom da nossa aula, a gente precisa lembrar de que a depressão é a 6ª maior causa de consulta em atenção primária, tá certo? E assim, somadas os transtornos depressivos com os transtornos ansiosos, eles chegam à 3ª maior demanda em atenção primária. Ela perde somente para a hipertensão e para as pessoas que vão procurar o atendimento médico sem uma causa, sem uma doença conhecida. Ou seja, é a 3ª causa mais prevalente de busca de serviços em atenção primária. Por causa disso, a gente precisa ter uma formação bem mais sedimentada, bem mais sólida, bem mais seguro para fazer esse manejo. Porque a nossa realidade é que muitas vezes nós terminamos as faculdades e chegamos ao ambiente de atenção primária, que é um ambiente que vai abraçar grande parte dos médicos recém-formados, e a gente não entra nesse ambiente com a preparação necessária. A gente vai fazer uma reflexão, de novo, voltada para a atenção primária, para a prática da saúde da família, para a prática do médico de família e comunidade. A gente vai se debruçar sobre isso de acordo com as diretrizes mundiais mais recentes, tá certo? Como objetivos para essa aula, a gente tem que, primeiro, entender o impacto social e financeiro dos transtornos depressivos. A gente vai diferenciar, classificar suas denominações, vamos reconhecer e aplicar as estratégias que estão ao nosso alcance na atenção primária para o rastreamento e o diagnóstico oportuno dos transtornos depressivos e vamos conseguir traçar um plano de medidas, um plano de cuidados que envolve medidas medicamentosas e não medicamentosas de maneira individualizada e também coletiva. Vamos começar pelas introduções. Em relação aos transtornos depressivos, é uma condição médica muito comum, crônica e recorrente, tá certo? Se dá em crises, vamos dizer assim. É uma condição médica que ela é muito subdiagnosticada
e mais ainda subtratada. É uma condição que ela é multifatorial, ou seja, ela tem a sua carga genética, então é por isso um genograma, é por isso um estudo familiar daquele paciente depressivo. É preciso um ambiente estressor, e isso é uma realidade muito recorrente, é a regra na atenção primária, infelizmente. E isso também envolve características da própria psique, da própria personalidade daquela pessoa, temperamento e personalidade, tá certo? Em relação à prevalência, vejam que aproximadamente 50% das pessoas apresentarão em algum momento da sua vida sofrimento mental que consegue fechar critério para um transtorno mental. Então, isso é extremamente prevalente. Nós estamos falando de prevalência de 50%. E é preciso ter o senso crítico de que nem todas essas pessoas que têm esse sofrimento mental vão procurar ajuda médica. Então, isso já é um dado muito chamativo. E dessas 50% dessas pessoas que têm um transtorno, um episódio de sofrimento mental que fecha critério para transtorno mental, praticamente a totalidade, 99,2% são dos denominados transtornos mentais comuns, que é o transtorno ansioso e o transtorno depressivo. Nós precisamos ter segurança na abordagem desse tema. Então, das pessoas que apresentam um episódio depressivo, porque a depressão é uma doença que inicialmente se caracteriza em episódios, tá certo? Crises, vamos dizer assim. Metade vai apresentar um segundo episódio depressivo. E a uma mediana, em média, a pessoa apresenta 4 episódios depressivos. E aí evoluindo para um desfecho, favorável ou não favorável. Mais de 10% dos pacientes apresentarão a doença em curso crônico, portanto, ele sai de uma crise de depressão, mas não sai completamente, ainda com sintomas, ainda sintomático, ainda com perda de funcionalidade, e aí volta a ter uma nova crise, seja próxima ou seja muito afastada, mas ele fica sintomático o tempo todo, e isso é perder funcionalidade. Um episódio, uma crise, vamos dizer assim, depressiva, ela dura de 16 a 20 semanas. Nós estamos falando aqui de 4 a 5 meses. Um episódio depressivo, uma piora de um episódio depressivo, quando a pessoa entra em um episódio depressivo, ela vai passar praticamente um ano precisando mais da tua atenção, praticamente um ano mais debilitado. Então, isso é muito importante porque a gente precisa reconhecer em que altura da depressão nós estamos entrando com as nossas intervenções. A gente está pegando no começo, no meio, no fim, isso tem muitas implicações prognósticas e terapêuticas, tá certo? Então, assim, em quem rastrear? Vamos procurar uma doença que é extremamente prevalente, mas em quem rastrear? É preciso fazer o rastreamento, é uma tecnologia que, como toda tecnologia, precisa ser feita de maneira consciente, bem elaborada, seguindo critérios, diretrizes, protocolos. Então, assim, primeira coisa, ainda que seja uma doença extremamente subdiagnosticada e subtratada, nós também não podemos pecar pelo excesso, a gente também não pode medicamentalizar todo o sofrimento. A gente não pode transformar em doença todo o sofrimento, porque é preciso fazer e é preciso você dar essa informação ao paciente entre o que é doença, o que é sofrimento, doença, o que é transtorno e o que é o sofrimento do dia a dia, que faz parte da nossa vivência, do acúmulo de experiências. Nem toda tristeza, nem toda, o termo mais correto é desmoralização, nem toda desolação é uma depressão. Portanto, nem todo sofrimento desta maneira vai necessitar uma intervenção médica ou uma intervenção de um profissional de saúde. A gente também não pode transformar tudo em doença. Então, quando é depressão? Quando pensar em depressão? Antes de tudo, quando um paciente chega para a gente precisa detectar no discurso dele, os sinais que ele apresenta, os sintomas que ele refere, se existe algum achado que possa justificar uma investigação para outros transtornos, no caso orgânicos, que mimetizem transtornos depressivos. Por exemplo, um paciente com quadro de anemia, o paciente vai ter uma dinamia crônica, uma fatigabilidade, e isso mimetiza depressão, mas é um quadro anêmico, orgânico, que aí você entra por outra vertente. O hipotireoidismo ou as tireoidopatias
tipicamente o hipotireoidismo, que causa uma lentificação de discurso, uma alteração de peso, uma alteração de sono, de apetite. Então, isso tudo mimetiza a depressão, mas trata-se de uma afecção orgânica. E a deficiências de complexo B, B12 e B9, associada à gastrite atrófica, que inclusive dá comemorativos neurológicos, com lentificação de discurso, mesma coisa. Isso aí não é um transtorno depressivo, isso aí é uma afecção, uma comorbidade gastrointestinal. Então, nós primeiro precisamos entender, é depressão? Não é depressão? A gente precisa ter esse ouvido atento. Para além disso, a gente precisa entender que nem tudo que falam depressão é de fato depressão, certo? Ou um sofrimento depressivo. O que nós usamos como depressão, ela engloba um leque grande de denominações que entram no mesmo espectro de sofrimento. Um sofrimento, uma tristeza por um luto, uma perda de um trabalho, a perda de um ente querido, uma perda de um emprego. Então, isso é um sofrimento fisiológico do dia a dia, passando pelo luto prolongado, luto patológico, passando pelo que se chama hoje pelos transtornos depressivos persistentes, que é um termo novo que englobou a antiga distimia, tá certo? Termo agora de 2016, entrando nos episódios em fato de depressão leve, moderada, depressão grave com sintomas psicóticos, com ideação suicida. Então você pega todo esse espectro da complexidade da psique e a gente chama tudo de depressão. E isso aí nos confunde e também confunde o paciente. É muito importante na saúde mental a gente dar informação ao paciente, informação de qualidade ao paciente, a gente se mostrar acessível como fonte de informação para o paciente, porque as pessoas ficam muito frustradas e as pessoas ficam muito ansiosas para entender o seu sofrimento. Então, quando você dá nome aos bois, a pessoa passa a entender que aquilo que ela está sentindo, aquilo que ela não está sentindo, se trata de uma doença que tem tratamento, isso ela consegue racionalizar muito melhor tudo isso que ela está passando. Então, a gente precisa fazer esse discernimento, explicar para a pessoa. Quando se trata de um sofrimento fisiológico associado a uma perda, um problema financeiro, enfim, calamidade financeira, um problema em relacionamentos, a gente tem duas terminologias que são mais adequadas, que é a desmoralização e o desolamento, e não depressão em si. Por quê? Porque a depressão em si, ela é muito diferente do sofrimento, entre aspas, tristeza normal. Como assim? Bom, os pensamentos negativos e as tristezas, eles se comportam de que forma? Eles ocorrem em ondas. Por exemplo, uma pessoa perde um parente querido, uma viúva. Ela está bem, ela segue o dia a dia dela bem, e aí, no dia do aniversário do falecido parceiro, ela vai ter um episódio de tristeza, de desolação. Isso não é depressão, isso é uma onda. Então, ela é deflagrada por uma lembrança, por uma circunstância que lembra aquilo que causa o sofrimento. A tristeza fisiológica, digamos assim, ela desaparece quando as circunstâncias melhoram. Então, uma pessoa que passa por uma calamidade financeira pode, inclusive, passar por muito sofrimento mental, sintomas ansiosos, sintomas depressivos. Mas, se a situação financeira melhora, consegue um emprego e a pessoa consegue espontaneamente se levantar, se erguer e dar seguimento à vida, pronto, isso aí fala contra ser um transtorno depressivo. As tristezas fisiológicas, elas podem ser intercaladas por períodos de humor positivo, de emoção positiva. Então, você está com uma pessoa, aquela mesma parceira que está estamos no dia que o ex-parceiro da viúva morreu. Nesse mesmo dia, se você faz uma brincadeira, se você interage, leva para fazer uma outra atividade, de maneira que ela consiga desviar a atenção dela desse evento deflagrador, a pessoa vai demonstrar, apresentar emoções positivas, vai funcionar normalmente. A grande palavra é função, ela vai funcionar normalmente. Então, isso fala contra ser transtorno depressivo. E, por último, a tristeza fisiológica, ela não está amarrada
com sintomas, sentimentos generalizados de inutilidade, de culpa, de autodepreciação. A pessoa que tem depressão muitas vezes atribui a ela a causa, a culpa de tudo que está passando. Então isso aí é uma coisa que a tristeza fisiológica não apresenta. Então, assim, já entendemos o que é a tristeza fisiológica e o que é aquela, entre aspas, tristeza patológica, aquilo que já se assemelha mais a um sofrimento, a uma perturbação depressiva. Então, a gente precisa entender que a triagem para a depressão, em se tratando de uma doença de altíssima prevalência, ela precisa ser feita em todo paciente de alto risco. E nos pacientes que são depressivos, que você fecha o critério para a depressão, é preciso fazer a investigação de risco de suicídio. Quem são os pacientes de alto risco na atenção primária? É aquela pessoa que tem uma história pessoal, já teve um episódio depressivo prévio, ou tem na família, presenciou, ou vive com uma pessoa que tem um episódio depressivo. É uma pessoa que vive sob condições de estressor psicossocial e que isso causa sofrimento para ela. Não é porque uma pessoa vive em humildade que ela vai ter de fato um estressor. A pessoa se adapta àquela realidade e isso diminui o sofrimento. Então é diferente isso, tá certo? Pessoas que têm múltiplas comorbidades crônicas e que têm perda de funcionalidade ou um sofrimento orgânico, nociceptivo, por outras doenças, uma pessoa que tem uma dispneia crônica, uma pessoa que tem uma dispepsia crônica, uma pessoa que tem uma lombalgia crônica, a dor crônica, doenças crônicas que impactam na funcionalidade daquela pessoa, isso é um fator de risco. Pacientes que têm outras comorbidades psiquiátricas, é uma pessoa que tem transtorno de uso de substância, uma pessoa que tem uma dependência de tabaco, de álcool, que faz uso de substâncias recreativas, isso aí é um outro fator de risco. As mudanças hormonais, então nós temos aí o puerpério, o início, a gente também tem que considerar o início da menacme, tá certo? O puerpério, ou seja, o período puerperal e a menopausa. Então são fatores também associados ao paciente de alto risco. Os pacientes que são hiperutilizadores, os hiperfrequentadores, que procuram sempre o atendimento médico, normalmente associado a muitos, que é o item de baixo, sintomas clinicamente inexplicáveis, que já é uma entidade, pessoas que têm dor crônica, como eu tinha pontuado, com queixas também inespecíficas, de fadiga, insônia, ansiedade, pessoas que fazem uso de abuso de substâncias. Então, esses são vamos dizer assim, as red flags para o paciente de alto risco. Pacientes que tenham esse perfil, você precisa investigar, fazer o rastreio de depressão. Se você considerar de maneira crítica, é muita gente, mas é de fato, trata-se de uma doença muito prevalente. Então, como a gente vai fazer o rastreio do transtorno depressivo? A gente faz 2 perguntas. Durante o último mês, você, primeiro, se sentiu incomodado por estar para baixo, deprimido ou sem esperança? Segundo, você se sentiu incomodado por ter pouco interesse ou prazer em fazer as duas, e fazer coisas que você gosta, você perdeu o interesse em fazer as coisas que você tinha vontade de fazer, que você tinha prazer em fazer? Se a pessoa responde sim para as 2 perguntas, nós temos aí uma sensibilidade de 97%, 97%, e uma especificidade de 67% em 2 perguntas. Isso aí são 2 perguntas extremamente simples de serem feitas e que você consegue aplicar isso na tua rotina da atenção primária. Percebam bem um ponto em comum entre as 2 perguntas e que isso precisa balizar toda vez que a gente pensar em saúde mental. Você se sentiu incomodado? Há um prejuízo da funcionalidade? Existe um sofrimento em relação a isso? Porque, entenda, uma pessoa introvertida não necessariamente é uma pessoa depressiva. Uma pessoa que prefere a quietude, não tem muitos hobbies, ou que prefere fazer outras coisas, não necessariamente é uma pessoa que tem anedonia. Não necessariamente é uma pessoa que está passando por um transtorno depressivo. A grande parte em saúde mental é que nós precisamos nos lembrar da palavra transtorno, certo? Então, por que a gente vai rastrear os transtornos depressivos? Por quê? Porque nós estamos lidando com uma entidade com uma prevalência cada vez maior, e isso se dá também
porque estamos cada vez mais sensíveis a esse tipo de comorbidade, tá certo? Isso é uma coisa que está sendo divulgada diuturnamente na mídia. Nós temos novelas, filmes, e livros e séries, tudo falando sobre o sofrimento mental, e isso é muito importante. Por outro lado, é preciso qualificar, melhorar a nossa qualidade da informação, né? Então, assim, nós temos uma prevalência que em 2015 girava por volta de 15%, e nós já temos dados de 2016 para cá que já beira 30%, mais de 30%, na verdade, quase 32%. Então, olha, uma prevalência está subindo muito. Nós temos também que em populações específicas, pacientes com coronariopatias, pacientes infartados que estão passando por neoplasias, enfrentando cânceres ou que têm um transtorno diabético, nós beiramos aí uma prevalência de quase 47%. Então nós temos uma doença extremamente prevalente e, ao mesmo tempo, é uma doença extremamente onerosa para a sociedade. Ela inclui custos diretos e custos indiretos. Como assim? O custo direto é aquele custo em que é preciso arcar com os gastos hospitalares. Infelizmente, a pessoa faz uma tentativa de suicídio ou adoece de alguma outra forma, tem um episódio psicótico, enfim, o custo direto daquela pessoa estar utilizando um equipamento de saúde. E também nós temos o custo indireto, que é a perda de funcionalidade. Aquela pessoa já não vai render no trabalho, já não vai ter aquela produtividade. Então isso é uma coisa que é muito chamativa, isso é uma coisa que é muito onerosa para a sociedade. As diretrizes de 2016 canadense, CAMAT, que é uma referência para o mundo todo, ela estima que aproximadamente 9,1, quase 10% de todos os custos de sistema de saúde do mundo estão relacionados direta ou indiretamente a problemas de saúde mental. Isso é muita coisa. Nós temos quase 10% de tudo que se produz, de tudo que se gasta em saúde voltado para a saúde mental. E em 2030, já se estima que será a primeira doença mais onerosa para a sociedade. O grau de incapacidade do transtorno depressivo, da depressão, ela já é maior que diabetes mellitus, artrite, asma e angina. E ela só se assemelha à única entidade que se compara ao transtorno depressivo em incapacidade é a doença isquêmica cardíaca grave. Então, é uma insuficiência cardíaca grave. Somente ela se compara em grau de diminuição de qualidade de vida, de produção, com o transtorno depressivo. Então, a gente precisa parar de diminuir esse sofrimento. A gente precisa parar de abordar de qualquer maneira um paciente que tenha depressão, tá certo? Ela por si só, e isso é muito importante, ela por si só, a depressão por si só, ela está associada a pior desfecho de todas as outras comorbidades. Diabetes, hipertensão, AVC, infarto. Por quê? Porque uma pessoa que é depressiva, ela tem, primeiro, uma diminuição de funcionalidade. Como é que você vai fazer uma pessoa que é hipertensa e diabética fazer caminhada, fazer exercícios físicos, se a pessoa tem uma fatigabilidade que a incapacita? E, por outro lado, se uma pessoa faz uso de medicamento, como é que você quer que uma pessoa que esteja depressiva faça adesão ao tratamento medicamentoso, que vá para as consultas de psicoterapia, que vá para as consultas de fisioterapia, que vá para a questão de fonoaudiologia? Então, a pessoa ela não adere aos tratamentos propostos. Então, isso repercute muito em todas as outras comorbidades. Então, agora que a gente entendeu por que nós estamos tendo essa conversa, como nós vamos classificar os transtornos depressivos? Primeiro, a gente vai conhecer os critérios diagnósticos. Isso é uma coisa que vai ajudar muita gente na nossa vivência na atenção primária. Eu ando com o meu celular sempre com essa aulinha gravada. Por quê? Porque, às vezes, quando eu tenho uma dúvida, eu entro ali, abro ali no slide dos critérios diagnósticos e eu já sei com o que eu estou lidando. É preciso isso, é preciso ter a humildade de saber que a gente não consegue decorar tudo. Não se trata mais disso. Nós temos tecnologias aqui para a gente usar mesmo, tá certo? Então, vamos lá. Sintomas fundamentais são 3. Isso é muito importante. É o humor deprimido, a perda de interesse, que é o embotamento, e a fatigabilidade, tá certo? Esses são os sintomas fundamentais. E nós temos os sintomas acessórios,
que é a concentração e atenção reduzidas, é a autoestima, a autoconfiança reduzidas, as ideias de culpa e inutilidade, as visões desoladas e pessimistas do futuro, as ideias ou os atos autolesivos ou de suicídio, o sono perturbado e o apetite alterado, tipicamente para baixo, hiporexia, mas pode acontecer o contrário, tá certo? O ganho de peso. Então, vamos lá. Diante dos sintomas fundamentais e acessórios, nós temos aí as classificações dos episódios depressivos. O episódio depressivo leve tem 2 fundamentais mais 2 acessórios, o moderado tem 2 fundamentais mais 3 ou 4 acessórios, e o depressivo grave tem todos os 3 fundamentais e 5 ou mais acessórios. Para além disso, nós temos uma novidade de 2016 das diretrizes canadenses, que ela pegou a distimia, a depressão maior crônica, a depressão maior recorrente sem remissão completa de sintomas entre episódios e a depressão dupla. Ela pegou tudo isso, que eram muitas classificações, porque na verdade nós estamos numa tentativa de simplificar o conhecimento em saúde mental para que isso se torne mais aplicável em atenção primária. E ela pegou isso e colocou tudo no que se chama agora de transtornos depressivos persistentes, tá certo? Os transtornos depressivos persistentes, a palavra-chave é persistente, tá certo? Então é preciso ter pelo menos um sintoma fundamental, que é normalmente, tipicamente, é o humor deprimido, e isso é obrigatório na antiga distimia, tá certo? E nós temos pelo menos mais 2 sintomas acessórios. Não fecha pela quantidade de sintomas fundamentais, não fecha critério para nenhum episódio depressivo, como vocês estão vendo, mas a pessoa pode ter um sintoma fundamental e todos os sintomas acessórios. E isso causa uma perda de função muito grande, mas a título de classificação de episódio, a gente não consegue englobar em nenhum dos episódios depressivos. E isso é muito importante, porque a gente precisa entender a limitação disso. A gente está tentando colocar em caixinhas episódio depressivo leve, episódio depressivo moderado, episódio depressivo grave, a psique, o sofrimento humano, o sofrimento da alma humana. Então a gente precisa também ter essa sensibilidade, tá certo? Nós temos aí também os episódios depressivos, entre aspas, atípicos, tá certo? O que é um episódio depressivo atípico? Que não cai em nenhuma daquelas classificações que eu falei. Quais são? O episódio depressivo inespecífico, leia-se o transtorno depressivo persistente, que por definição precisa durar mais de 2 anos, ele está com menos de 2 anos. Só pela questão do tempo, nós temos aí o transtorno depressivo persistente, tá certo? E o transtorno misto, ansioso-depressivo, que é um transtorno que tem sintomas tanto do transtorno depressivo quanto do transtorno ansioso, mas não consegue fechar critério para nenhum dos 2. Então, isso aí corresponde também a 4% dos transtornos de humor. Então, considerando essas entidades que eu passei para vocês, nós temos, em relação à atenção primária, o que é que a gente vive muito? Não, o episódio depressivo leve e o inespecífico são os mais comuns na atenção primária. Aproximadamente 20%, um paciente em 5 desses pacientes evoluirão para critérios para depressão moderada ou depressão grave, que é o que se chama de depressão maior. Então, nós entendemos que temos os sintomas fundamentais e os sintomas acessórios, e que eles nos servem para dizer com que tipo de transtorno depressivo a gente está lidando. Para além dos sintomas fundamentais e acessórios, nós temos os que são chamados especificadores, que são os sintomas adicionais, que tentam fechar melhor o quadro clínico do paciente. Então, existe o sintoma adicional, o especificador ansioso, o sofrimento ansioso, então em que além dos critérios dos sintomas fundamentais e acessórios, nós temos tensão, inquietude, medo de perder o controle, que são características ansiosas. Nós temos o transtorno depressivo com características mistas, que está associado à bipolaridade. Então, se você está pegando pela primeira vez um paciente que está em um episódio depressivo, mas ele tem características mistas, você pode estar diante de uma bipolaridade no momento de depressão. E isso é importante porque muda planejamento farmacológico, tá certo? Então, características místicas que tem 3 ou mais sintomas de mania, um elevado, grandiosidade, loquacidade acima do habitual, fuga de ideias, diminuição de sono. Nós temos a depressão melancólica, em que existe uma anedonia bem acentuada, bem pronunciada, tá certo? É aquele paciente que não come, que tem uma perda ponderal extensa, um paciente que se
sempre vem muito desesperado. Meu Deus, o que é que eu tenho que fazer? O que está acontecendo comigo? Que perde muito peso, que se sente muito culpado pelo que está acontecendo, que perde prazer em tudo. Isso aí é uma melancolia extensa, uma anedonia muito predominante, pronunciada, associada ao humor que está deprimido. Nós temos um episódio depressivo atípico, tá certo? Que é aquele que existe alguma resposta positiva, mesmo que discreta, mesmo que temporária, a eventos positivos. Por exemplo, aquele idoso que tem um transtorno depressivo, mas que melhora dos sintomas com a visita dos filhos. Isso aí já é uma coisa importante, mas tem que ter outras duas características. Tem que ter uma reação exagerada a críticas ou uma rejeição percebida, tá certo? Ele precisa se queixar de paralisia do chumbo, e isso é uma coisa que, se você parar para pensar, você vai ver que é uma coisa muito comum na atenção primária. Aquele idoso que se queixa de que tem um peso nas pernas, um peso nos braços, que é difícil de sair da cama. Então isso aí é a depressão atípica, tá certo? A depressão psicótica, e isso é um transtorno depressivo que já é de mais gravidade, ok? Já é um especificador de pior prognóstico, tá certo? Que está associado a delírios e alucinações. Normalmente, a depressão psicótica ela vem com ambas, a depressão auditiva e a depressão visual. Atenção, alucinação auditiva é normalmente vozes, é mais de uma voz, tá certo? Quando é uma voz só e quando não é acompanhado de depressão visual, a gente tem que ficar com o pé atrás para a gente não caracterizar como depressão psicótica, tá certo? É preciso fazer uma segunda avaliação, acompanhar de mais perto, porque nós temos vozes, que é a vozes de comando, tá certo? Outra coisa, aproveitando aqui que eu estou falando de depressão psicótica, é preciso fazer uma diferenciação entre depressão psicótica e transtorno esquizoafetivo. O transtorno, a palavra ajuda muito. Depressão psicótica, nós temos a psicose vinculada, ela é uma característica, um adjetivo de depressão. Então é uma depressão que os sintomas psicóticos estão atrelados aos sintomas de humor, ok? Pronto. Nos sintomas, no transtorno esquizoafetivo, certo? Então, o afetivo ele não dá uma característica para o esquizo. Então, nós temos episódios de sintomas psicóticos isolados dos sintomas de humor. Pode ter os dois juntos, mas há uma intercalação, eles intercalam entre si uma semana predominantemente, exclusivamente de sintomas psicóticos e outra que vai ter sintomas de depressão, tá certo? Isso é uma diferença importante entre depressão psicótica e transtorno esquizoafetivo. Dando seguimento. A depressão, que tem como especificador a periparto, aí nós entramos naquela depressão puerperal, que é uma depressão que está muito associada a sintomas psicóticos, normalmente direcionados para a criança. Então isso é muito perigoso, isso é uma questão que precisa de ter um cuidado próximo, um acompanhamento próximo àquela paciente. Desculpa. A depressão sazonal, que aqui no Ceará isso não é tão típico, mas que é uma depressão que é mais associada ao outono e inverno. E nós temos também a depressão catatônica. A depressão catatônica é a depressão que está relacionada a um retardo psicomotor grave. É aquele paciente que é muito torpe, aquele paciente que às vezes só repete palavras, faz movimentos repetitivos, atividades sem propósito, movimentos sem propósito. Isso é uma catatonia, tá certo? Então, agora que a gente já entendeu, conheceu as classificações, as denominações dos transtornos depressivos, a gente vai entrar agora no manejo farmacológico dos transtornos depressivos.